Uma boa noite, um feliz sábado a você que está aí nos acompanhando. É uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos aí, recapitularmos a nossa lição. O título da lição dessa semana que nós estamos recapitulando é Os Ritmos do Descanso. Hoje nós temos aqui uma participação especial. Nós convidamos aqui a nossa irmã Elaine. Ela é professora aqui da Escola Sabatina também, junto com o irmão Donizete, e ela está representando aqui hoje a sua classe. Seja muito bem-vinda, Elaine. Muito obrigada, Adelir, pelo convite. Aproveitando a oportunidade, também um feliz sábado a todos. Que Deus seja contigo nesta hora, que você esteja aí ligado aí nessa recapitulação, amém? Queridos, antes de começarmos aí a nossa recapitulação, nós vamos fazer aqui uma oração para a gente dar início. Querido Deus, grandioso Senhor, é uma alegria estarmos aqui reunidos com o objetivo de estudarmos a Sua Palavra. Queremos te pedir a iluminação do Seu Santo e Bom Espírito, que Ele venha conduzir essa recapitulação, que Ele possa me usar a irmã Elaine também, e atingir os corações que vão ouvir essa mensagem. Essas bênçãos nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana nós vamos tratar aí os ritmos do descanso. Nós vemos que Deus, quando Ele criou o nosso planeta, a Bíblia diz que Ele fez isso em 6 dias. E a cada dia que Ele ia criando, Ele dizia assim: houve tarde e manhã o primeiro dia. E Ele fez isso num período de 6 dias literais. Nós vemos que muitas pessoas hoje têm dificuldade de aceitar a criação de como ela está lá na Bíblia. Principalmente os evolucionistas, porque eles acreditam que foi um tempo muito maior que isso que levou para o planeta ser criado. Mas a Bíblia é muito clara em dizer quanto tempo que durou essa criação. Então nós vemos que a lição dessa semana, Deus criou, Ele criou o 7º dia. No final da criação de Deus, a Bíblia diz que Ele criou o 7º dia. E no 7º dia, a lição diz que Ele criou esse dia como um dia especial. E esse dia teve uma bênção. Ali a Bíblia diz, né, Elaine, que o que Ele fez aí, Elaine, nesse 7º dia? Qual que foi as palavras que Deus usou ali quando Ele terminou a criação? E daí a Bíblia diz que no 7º dia Ele descansou. Qual que foi as palavras ali? Bom, aqui no verso áureo, né, irmão? Vamos no verso aqui para memorizar, né? Está lá em Gênesis 2:3. Diz assim: e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Ali quando ele, no final ali, né, no 6º dia, ele contemplou tudo aquilo, né? E ele, cada vez que ele contemplava, ele dizia que tudo era bom, que tudo era bom. Mas quando ele vai para criar o homem, né? Ele então diz que tudo era muito bom, né? Que aquela criação era muito bom. E aquele lugar era perfeito, ele quis então enfatizar ali, né? A perfeição, né? Do lugar que ele tinha criado como nosso Criador Supremo, né? E Deus não criou um espaço qualquer, era um lugar perfeito. Criaturas enchiam a terra como o refrão de uma melodia. Deus dizia que tudo era bom ao término de cada dia. Então, nós vemos que Deus, Ele criou o ser humano à sua imagem, segundo a sua semelhança. E quando Ele viu a obra-prima da criação, e a lição vai falar aqui, né, na parte já de domingo, nós vamos entrar nesse assunto, mas eu quero enfatizar o seguinte: ciclo semanal. Deus criou um ciclo semanal.
E esse ciclo semanal são 6 dias. E nesses 6 dias nós podemos trabalhar. Mas o 7º dia, ele criou um dia de descanso. Deus, será que estava cansado, Elaine, quando ele terminou a criação? Não, com certeza Deus não estava cansado. O homem estava cansado? Não, também porque o trabalho, né, então no início não era assim, algo fatigante, né? Era algo assim que dava prazer, era prazeroso ali, né, para Adão e Eva, até então cuidar, né, do jardim do Éden. Deus, ele cria o sábado como um memorial mesmo à criação, né? Para que o homem se voltasse para ele, para que tivéssemos ali, trazendo para o nosso dia, essas horas tão abençoadas de comunhão, essas horas de descanso, mais adiante aqui na lição a gente também vai falar aqui da questão relacional, com a família, com amigos. Então, isso é uma bênção realmente. Quando você finaliza o teu trabalho numa sexta-feira, como foi o meu dia hoje, uma correria, muito trabalho mesmo. Olha, é um privilégio você entrar nessas horas sabáticas, porque realmente é um refrigério para a gente, né? Tanto físico, emocional e também, lógico, principalmente espiritual, né? Que a gente se volta realmente para o nosso Criador, né? Com toda a gratidão no coração por Ele ter, né, separado esse dia, né, como um dia abençoado, um dia santo, um dia de descanso. Amém. Amém. Queridos, o sábado é uma bênção. Deus, no princípio, estava ali. Ele falou e tudo passou a existir. A luz separou o dia da noite. Então, nós vemos aqui Deus criando os ritmos de descanso. Então, nós vemos que Ele criou ali o dia, né? E para governar o dia, Ele deixou o sol. Para governar a noite, Ele deixou a lua. Nós vemos que o ciclo semanal começa com a tarde e depois vem a manhã. Então, nós vemos que Deus criou tudo perfeito. Eu gostaria de ler aí o verso 14 de Gênesis. Vamos ler ali o verso 14 de Gênesis. Qual capítulo, irmão? Gênesis 1:14. Gênesis, deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia, só um pouquinho. Diz assim, ó: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações e para os dias e os anos. Então, queridos, Deus criou o tempo e a forma de se contar o tempo. Então, isso aqui é uma coisa assim maravilhosa, porque no nosso Deus, queridos, Ele é um Deus de detalhes. Ele está preocupado com os mínimos detalhes da nossa vida. E quando Ele criou o sábado, Ele já estava pensando nessa correria nossa como seres humanos. Exatamente. E Ele tinha certeza que nós precisaríamos de um dia de comunhão com Ele, de relacionamento com Deus e com o próximo. Nós vemos que a Elaine já comentou aqui, né? Elaine, qual que foi a maneira que Deus usou para criar o ser humano? A lição diz que até um pouco antes de criar o ser humano, a Bíblia diz que ele falava e as coisas iam aparecendo. Com o ser humano foi assim também? Como que foi? Deus, de uma forma especial, Ele se inclina e Ele, com as suas mãos, Ele molda o ser humano do barro, do pó da terra. Né? Então, ali, Ele coroou ali a criação, né? Criando Adão e Eva, e Ele se inclina. Aqui a lição vem nos dando, né, essa informação. Deus se inclina e toca com suas mãos ali no barro e forma, então, o homem do pó da terra. A sua imagem e semelhança, como o irmão aí já comentou, né? E ele, então, depois que ele cria ali Adão, então ele afirma, tudo era muito bom. Conforme ele ia criando os animais, as plantas e tudo mais, ele dizia que
via Deus que, né, era bom. Quando ele criou o homem, ele diz que é tudo muito bom. Muito bom. Então, é essa diferença ali, né, que a gente vai ver ali nessa dissertação de Moisés, né, no livro. Nós vemos, queridos, que Deus, ele criou Adão e criou Eva. Ele colocou no coração de Adão a necessidade de ter uma companheira. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos descobrir que Adão foi criado primeiro. Sim. E Adão estava sozinho. E Adão, Deus deu uma tarefa para Adão. Deus falou assim: Adão, os animais vão vir até você e você vai nomear eles. E Adão percebeu que os animais vinham até ele e cada animal tinha a sua companheira, o seu companheiro. E ele foi vendo tudo aquilo, Elaine. E Deus colocou no coração dele o desejo de ter uma companheira. E depois disso, Deus cria Eva. E Deus institui o casamento. Nós vemos que tanto o sábado como o casamento são instituições criadas por Deus. O casamento entre um homem e uma mulher é plano de Deus. E foi Deus que criou dessa maneira. Então, Deus abençoou eles e falou: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vamos continuar, Elaine? Na segunda-feira, né, Deus dá aqui uma ordem para descanso. Ali, a lição vem abordando que, depois de toda a criação ali, né, apesar de Deus ter afirmado que era muito boa, tudo que ele criou era muito bom, a criação ainda não estava completa, né? Ela terminou, então, com o quê, irmão? Com o que termina a criação? Com o descanso de Deus e uma bênção especial sobre o sétimo dia, o sábado. Até agora, coisa, né? Até aqui nós estamos falando do sétimo dia. Agora, na parte de segunda-feira, nós vamos ver qual que é o sétimo dia, né? Então, nós vamos ver aqui que a ordem para descansar. Aqui a Elaine já comentou que Deus abençoou o sétimo dia, o santificou, né? O sábado é parte da criação divina, é o auge da criação. Deus fez o descanso, criou um espaço para comunhão no qual o ser humano pudesse interromper suas atividades cotidianas e descansar ao lado do Criador. Amém. Nós vemos também, Elaine, que o homem se o homem precisava de descanso sabático antes do pecado. Imagine agora, né, irmão? Imagine agora, nós, né, depois de tantos anos, né, de pecado, a necessidade, né? E realmente o sábado ele vem para nos remeter, né, a Deus como nosso Criador, para que a gente realmente tenha isso em mente e para que a gente realmente possa descansar em Deus, porque é esse o descanso que nos reforça, nos dá aquele ânimo para encarar uma nova semana. E o descanso do sábado realmente ele vem assim como uma bênção mesmo de Deus, porque é diferente. O descanso do sábado é diferente, irmão. É uma coisa assim maravilhosa e feliz daquele, né, que escolhe descansar no Senhor nesse dia. Né? Amém. Aqui diz que muitos anos depois da criação, quando Deus libertou seus filhos da escravidão no Egito, ele os fez lembrar novamente desse dia especial. Elaine, leia ali para nós. Você está com a tua Bíblia aí? Quer que eu leia? Pode ler, por Posso gentileza. Ler? Deixa eu achar aqui para mim. Vamos lá para o livro de Êxodo 20, capítulo 8. Êxodo 20, capítulo 8. Diz assim, olha. Até agora nós vimos que Deus, no final da criação, ele fala que ele abençoou o sétimo dia, mas ali não diz qual que era o sétimo dia. Sim. Esse texto nós vamos ver qual é o sétimo dia. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus.
não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém, amém. Então o sábado aqui ele vem, né? Ele nos remete à nossa origem e formação, né? E com esse mandamento, Deus nos convida a nos lembrar de nossas origens. Ao contrário do que muitos creem que somos produtos eventuais de forças indiferentes, insensíveis e inconscientes. Fomos criados à imagem de Deus para compartilhar da comunhão com o Senhor. Amém. Amém. Queridos, nós sabemos de onde nós viemos, sabemos quem é o nosso Criador, sabemos também quem é o nosso Redentor e sabemos que esse Redentor virá um dia nos buscar. E nós sabemos para onde nós vamos. Inclusive, você pode observar, né, que o sábado, a palavra de Deus diz, né, que de um sábado a outro sábado, Deus fala, virá perante mim toda a carne me adorar. Então, o sábado, ele será também celebrado na eternidade. Amém? Né? Esse versículo está lá no livro de Isaías, né? Eu acho que é Irmão, 66. eu fico imaginando como será a celebração do primeiro sábado debaixo da árvore da vida na eternidade. Hein, irmão? Você já imaginou isso? Vai ser. Você fica imaginando como será esse culto, essa adoração a Deus no primeiro sábado debaixo da árvore da vida na eternidade. Vai ser uma coisa maravilhosa, né, irmão? Queridos, nós vamos olhar para as dificuldades que nós passamos aqui nessa terra e vamos falar assim, puxa, foi pouco em relação à bênção que Deus quer nos dar. Exatamente. Foi muito pouca. Inclusive, no livro Eventos Finais, Ellen White escreve que o ponto crucial do grande conflito, né, vai ser o sábado, né? E esse será o selo de Deus, né? Naqueles que lhe serão fiéis, não é? Espero, irmão, oxalá que Deus nos dê força, esperança e fé para que a gente prossiga firme nessa escolha. Amém. Né? Vamos Amém? seguir em frente. Vamos Novas circunstâncias. Após 40 anos de peregrinação no deserto, surgiu uma nova geração de israelitas que tinham vagas lembranças do Egito. Quando a nuvem se movia, eles sabiam que era hora de desfazer as malas e segui-la. Essa nuvem, que fornecia sombra durante o dia e luz e calor à noite, era um lembrete constante do amor e do cuidado de Deus por eles. Mesmo que eles não viram a escravidão que eles estavam lá no Egito, porque muitos nasceram no deserto. Sim. E já haviam se passado ali 40 anos, mas tudo isso servia de lembrete para eles que o Deus que eles estavam servindo era um Deus de amor, um Deus de cuidado. Nós vemos que Deus, quando eles tinham fome lá no deserto, não tinha muita opção de comida. E a lição dessa semana, Elaine, fala de um alimento especial que Deus manteve o seu povo ali por 40 anos comendo desse alimento. Qual que era esse alimento? Bom, o alimento que eles ali, que Deus providenciou para eles, era o maná. Eu tive a oportunidade de ver, uma vez, num vidrinho, uma porção desse maná, que, segundo um pastor, cai ainda numa região da África chamada Wambo. Esse alimento ele trouxe, levou para uma instituição aí muito importante, uma faculdade, para análise. E segundo o cientista que analisou esse alimento, que na ciência não tem nenhum alimento catalogado
com todos os nutrientes deste alimento. Eu tive a oportunidade, tive o privilégio de ver que essa pessoa trouxe de lá. E o interessante aqui, que Deus providenciava para eles a quantia certa durante a semana, os 6 dias. Eles escolhiam. E se eles escolhessem um tanto a mais, o alimento estragava. Quando chegava na sexta, Moisés, então, orientava os israelitas a colher uma porção dobrada para que ninguém, então, saísse no sábado para colher o maná. E essa porção dobrada do maná, que era colhida, então, na sexta, ela continuava fresca, né? Preservava ali, né, o gosto, não estragava. E quando alguns homens das tribos de Israel ainda insistiam em colher no sábado, que eles ainda insistiam na desobediência a Deus, eles não encontravam alimento no sábado. Eu acho interessante que esse texto está lá em Êxodo 16, do 14 até o 31. E esse texto, ele antecede o Sinai. Então, nós vemos que o povo de Israel estava guardando o sábado antes de receber a lei de Deus no Sinai. Lá no Sinai. Então, nós vemos que o sábado, ele vem antes do Sinai. Sim, na verdade, ele já vem lá de Éden, trás. Mas só que nós vemos uma dificuldade hoje, Elaine. Tem muitas pessoas que falam que o sábado foi dado só lá no Sinai. Para os judeus, né? Isso não é verdade, queridos. O sábado vem desde a criação. Queridos, vamos continuar, Elaine? Que restava? Queridos, a conservação daquele maná era um milagre. Era um milagre. Deus realizou esse milagre durante muitos anos. E por que o maná caía em dobro na sexta-feira, Adelir? Porque Deus queria reforçar para eles o quê? A obediência ao dia de sábado. Remetendo a Ele como Criador, mantenedor, né? Redentor, que eles já tinham, né, essa visão. Né? Eles já tinham essa visão, porque Moisés já tinha instruído, né? Então, na sexta-feira, quando caía a porção dobrada do maná, eles eram realmente lembrados, né, que o sábado realmente era um dia abençoado, separado por Deus, né, para que eles voltassem com gratidão, né, amor e adoração àquele Deus que tinha cuidado deles por todo aquele tempo, né, que eles vagavam pelo deserto, e aquela geração que estava ali prestes, né, a conquistar ali, né, a Canaã, a nova terra ali, né, Canaã, né? Nós vemos, Elaine, que outro motivo para descansar. Nós vemos que lá em Êxodo 20, Deus faz referência à criação divina, certo? Sim. Lá em Deuteronômio, Deus faz referência à criação, o sábado do Criador. Lá em Deuteronômio 5, nós percebemos que Deus faz referência à libertação da escravidão egípcia. Sim. A Bíblia diz que o povo de Deus ficou 400 anos escravizados no Egito. Né? Nós estudamos aí já sobre a história de José, né? E nós vemos que é a sequência, nós vemos que José levou todo o povo para lá, eram 75 pessoas, depois José morreu, o faraó se esqueceu de José, o povo começou a se multiplicar demais e eles começaram a escravizar o povo, e Deus ouviu a oração daquele povo e tirou eles do cativeiro. Aqui em Êxodo, Deus fala para a gente, depois que Deus tira eles de lá, e Ele dá o mandamento lá no Sinai, Deus coloca uma palavrinha ali, que a palavrinha é... Lembre-se. Lembre-se, né? Então, o único mandamento, né, que começa com esse pedido, né, de Deus, lembre-se, porque Deus, Ele, né, como Deus onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabia que a tendência, né, conforme passasse as gerações, era o sábado cair no esquecimento.
E ainda né? mais no caso deles, Elaine, porque veja bem, lá eles não podiam descansar no sábado, No sábado. porque eles eram escravos e eles se esqueceram do sábado. E daí Exatamente. Deus fala para eles, ó, lembra-te do dia de sábado. E nós vemos que o mandamento do sábado devia lembrá-los de que o mesmo Deus que esteve ativo na história da criação também estava ativo em sua libertação. Então nós vemos que o sábado é tanto memorial da criação como memorial da libertação. Libertação. Exatamente. Então nós vemos que eles eram tão incapazes de conquistar aquelas terras, né? Porque nós vemos que eles foram ali conquistar ali a primeira cidade foi ali qual cidade que foi mesmo, Elaine? A primeira que eles rodearam ali. Jericó? Jericó, isso, a primeira cidade, e nós vemos que a conquista daquela terra foi um milagre. Um milagre, né? Porque foi eles... assim algo sobrenatural, né? Que realmente por mãos humanas não tinha como, né, eles conseguirem, né, a conquista, né? Deus era com eles, né? E realmente ali Deus deu ali uma amostra, né, do seu poder sobrenatural, né? E na verdade, o Êxodo é visto como símbolo da libertação do pecado, ou seja, da redenção. Por isso encontramos no sábado um símbolo tanto da criação quanto da redenção. De maneira muito real, então o sábado nos aponta para Jesus, nosso Criador e Redentor. Amém. Nós não guardamos o sábado para sermos salvos, né? Nós somos salvos, né? E guardamos o sábado. Isso. Primeiro vem, queridos, primeiro vem a bênção, primeiro vem a graça. Certo? A graça, nós somos salvos pela graça. Pela graça. Mas depois que nós somos salvos, Jesus, ele começa a fazer morada no nosso coração. E em amor, em resposta a esse amor, nós começamos a procurar obedecer a Deus. Queridos, nós não somos perfeitos. Tem um verso na Bíblia que eu gosto muito, Elaine. Esse verso está lá no livro de João. Ele diz assim: filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, queridos, Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso intercessor. Então, quando você falhar, quando você pecar, recorra a Jesus, peça perdão a Ele, que Ele vai te perdoar. Vamos continuar. Guardando o sábado. Queridos, nós vemos que Deus ordena que seu povo guarde o sábado, junto com os mandamentos: não matarás e não furtarás. Está o mandamento para lembrarmos do seu dia, mesmo que a Bíblia não dê detalhes de como devemos guardá-lo. Queridos, eu queria ler um texto aqui que está lá no livro de Isaías. Não, é Isaías 58. Deixa eu achar aqui só um pouquinho. Isaías 58, no verso 13, queridos. Ele diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Olha, amém. Que bênção, né, Elaine? Que bênção. Realmente é algo assim sensacional, né? Você poder ouvir, né, a voz de Deus através
falando ao seu coração dessa forma. Eu sempre digo, irmão, que para mim eu me sinto uma pessoa privilegiada, entendeu? Porque o sábado realmente ele traz assim refrigério, ele traz o descanso que outros dias não trazem. Elaine, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que nós devemos fazer no sábado, Elaine? A lição fala de 2 coisas especiais que nós fazemos no sábado. Qual que é a primeira? A primeira é adorar a Deus, não é? Adorar a Deus. Também daí vem a parte relacional. Isso. Né? Uhum. É um dia para você se relacionar de uma forma assim mais profunda com Deus, né? E também com familiares, com os amigos. E você vê muito hoje nessa vida que a gente leva de correria, né? Na sociedade contemporânea, as pessoas elas não têm mais tempo para a família, elas não têm tempo para descanso, né? E o sábado, ele vem com essas bênçãos, com esse privilégio todo, né? Que é uma sociedade, a gente vive numa sociedade doentia, né? Que muitas pessoas adoecendo pelo excesso, pelo estresse, e o sábado vem como um refrigério, como um remédio, né? Realmente, que cura, né? Essa correria, é ali nesse dia que você pode ter assim aquela convivência, né, mais íntima, né, com o teu Criador, exteriorizar isso, né, para as pessoas que estão à tua volta. E também com o nosso próximo. Porque próximo. Quando nós estamos aqui na igreja no dia de sábado cultuando o nosso Deus, além de estar cultuando o nosso Deus, nós estamos também nos relacionando com os nossos irmãos de fé. Exatamente. Nós estamos buscando juntos a Deus. Então, queridos, a adoração, o sábado e a família andam juntos, desde a criação. Queridos, se você ainda não tem o privilégio, se você ainda não tomou essa decisão de descansar no santo dia do Senhor, eu convido a você a experimentar. Porque esse foi um dia especial que Deus criou para nós o adorarmos e para nós nos relacionarmos com as outras pessoas. E com a nossa família, né, Elaine? Com a nossa esposa, com os nossos filhos. É um dia para a gente contemplar a natureza, ver as maravilhas que Deus criou. E quando nós olhamos para a natureza, eu achei muito legal, Elaine, a foto que nós temos aí no começo da lição de sábado. Olha que foto linda. Ali na foto, queridos... Uma família ali, né? Ali está a família em meio à natureza, debaixo de árvores, lendo um livro, né? Lendo ali aquele livro, provavelmente é a Bíblia, e o pai ensinando a sua filha ali que Deus foi que criou todas essas coisas e mostrando para ela. Então, queridos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado por você ter participado conosco. Obrigado, Elaine, por ter Foi um prazer, participado aqui conosco. Obrigada a você pelo convite. E, irmãos, para vocês uma boa noite. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus e estudem a lição, tá bom? Que essa lição desse trimestre está tremenda. Aprenda mais aos pés de Cristo. Amém? Pode fazer uma oração para a gente encerrar? Claro. Senhor Deus, Criador, Senhor Deus, mantenedor, bendito, louvado seja o seu santo nome, Deus. Obrigada, Paizinho Santo, por nos dar esse dia santo, esse dia abençoado por Ti, para termos assim um relacionamento mais achegado, mais pertinho do Senhor. Obrigada por esse privilégio, Senhor. Que o Senhor possa abençoar todas as famílias, Senhor, neste momento, esses teus filhinhos que nos assistem de casa, que o Senhor possa estar lá visitando cada família neste momento, Senhor, derramando bênçãos sem medida, guardando em teu amor, Senhor, e nos dando a esperança de continuarmos firmes na escolha que fizemos de te seguir, Senhor. Que bem sabemos que o Senhor está próximo a voltar para nos levar para a eternidade,
onde o Senhor diz na sua palavra que de um sábado a outro sábado o adoraremos, Senhor, em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Nos dê uma noite feliz e abençoada de descanso na sua companhia de seus santos anjos. É o que te peço, agradecida no santo e glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e que reina por todo sempre. Amém. Amém.